Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, seu professor de História. Espero que esteja tudo bem com vocês, com os seus familiares, E torcendo para o nosso retorno o mais breve possível, tá ok? Então vamos lá. A gente, no início do mês, começou a falar, da proclamação da República, todo o movimento, para tirar o poder do rei, no caso, na época, Dom Pedro II. Com isso, entra, os militares, na famosa República da Espada, que falamos na aula anterior, de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, tá certo? Vamos ver o que continua, essa história. Bom, a passagem da monarquia, lembra a monarquia, onde o poder no Brasil era exercido pelo imperador, para a república, onde aí o presidente vai ser o nosso governante. É um grande exemplo, das mudanças históricas que aconteceu no Brasil. A gente sair da monarquia e ir para a república, deixar o imperador para termos o quê? Presidente. Então, essa foi a nossa passagem histórica, tá certo? De fato, o regime político mudou em sua esfera mais alta, ou seja, o governante deixou de ser o imperador e passa a ser um presidente eleito, certo? Mas o que aconteceu nas camadas mais pobres, né, existentes no Brasil? Pessoal, infelizmente não aconteceu nada, não houve nenhuma melhoria. Para a população mais pobre, tanto faz como tanto fez. Este é o grande problema. Às vezes os regimes políticos se modificam, mas a situação da grande maioria da população, do povo trabalhador, do povo pobre, não se altera. E no Brasil não foi diferente. A passagem da monarquia para a república, para as camadas mais simples, mais humildes, não significou muita coisa, tá certo? Pois a extensa maioria da população, dos assuntos políticos permaneceu a mesma, sem grandes alterações, como já tinha falado para vocês. O detalhe, os chefes políticos locais, os chamados coronéis, e o que são os coronéis? São os chefes políticos locais, apoiado pelo grande proprietário de terra, não mudaram, continuaram o mesmo, mandando ali naquela região os velhos coronéis, tá certo? Tanto foi na monarquia como no início da república, tá certo? Esse chefe era o mesmo, pois controlavam a vida do interior, do mesmo jeito da época do Império, tá certo? Regis, mas agora vai ter eleição. Grande problema, pessoal, que as eleições, a partir da Constituição de 81, ela começa a ser fraudulentas, Vamos ver por quê, tá certo? Vamos lá. Na Constituição de 1891, promoveu grandes alterações no sistema eleitoral, Porém, a decisão sempre terminava o quê? Na mão da elite, na mão daquelas pessoas que detinham o poder. Durante o período do Império, as eleições eram censitárias, ou seja, só podia votar quem possuísse renda, quem tivesse dinheiro. Então, lógico, que sempre a balança ia a favor dos mais poderosos. Na nova Constituição, a partir de 1891, todo mundo podia votar, entre aspas, mas era proibido para os analfabetos, para os mendigos, para os soldados, para as mulheres e para os membros de ordem religiosas. Todo mundo podia votar, menos os analfabetos, menos os mendigos, menos os soldados, menos as mulheres e os membros de ordens religiosas, tá certo? Como mais de 80% da população era analfabeta, a maioria da população era impedida de votar. Com tanta gente sem poder votar, tá certo? Na eleição de 1894, apenas, pessoal, olha aí, 1,3% da população pôde votar. Ou seja, era eleito presidente quem? O candidato das elites, o candidato das pessoas mais ricas, tá certo? Vale ressaltar
ainda que, além de excludentes, as eleições eram marcadas pelo uso da violência e por inúmeras fraudes, pois o voto não era mais secreto, certo? Então, veja, por isso da história fraudulenta. Além de pouquíssimas pessoas poderem votar, ainda existia fraude, o voto não era secreto, era bem complicado nesta época, tá certo? E como eu falei no início da aula, né, quem mandava, na verdade, era o quê? Os coronéis, os chefes políticos daquela região, tá certo? Os coronéis estavam na base do sistema político, né, caracterizado, né, muitos estudiosos como oligárquico, né, o governo de algumas pessoas, tá certo? Você já deve ter ouvido falar, né? Um governo oligárquico é aquele no qual o poder está na mão de um pequeno grupo de pessoas. Ou seja, no popular é aquela panelinha. A oligarquia é aquele grupinho, é aquela panelinha que manda, o que só o poder só resolve entre eles, né? Então, as primeiras décadas da política da República Brasileira foi caracterizado por isso, um governo de poucos para poucos, enquanto a maioria da população continuava com os mesmos problemas existentes na época do Império, né? Esses grupos políticos, eles controlavam a política nas suas regiões, garantindo seu poder por meio de alianças com políticos estaduais e nacionais. Essa influência local ficou conhecido como coronelismo, né? Aquele chefe político que comandava ali aquela região. Os coronéis conseguiam votos em sua região e elegiam, né, os candidatos em troca, né, recebiam alguns benefícios, né, de verba para aquela região, a construção de um açude, de uma estrada, né? Então, os coronéis é que dominavam essa política. O poder dos coronéis dependia diretamente de sua capacidade de mobilizar jagunços, né, para manter o controle da eleição. Vamos já falar dos jagunços, hein? Esses intimidavam os eleitores com ameaças e ações violentas. O voto aberto facilitava esse controle, de acontecer também por meio de troca, por diversos tipos de favores, né? O cara ia votar e outro estava votando nele, falando mesmo, tá certo, né? O controle. Então, o grande poder dos coronéis estava na mão dos jagunços, né? Hoje, os jagunços podem ter outro nome, são os seguranças, né? Então, naquela época, os seguranças que faziam tudo do interesse dos coronéis eram chamados de quê? Dos jagunços, tá certo? Então, neste período, surge também o famoso cangaço, né? E o que era este cangaço, né? Alguns jagunços se afastaram dos coronéis para seguir por conta própria, né? E começaram a surgir bandos armados, especialmente, pessoal, no sertão nordestino, né? Ali haviam vários grupos, né, que levavam a vida nômade, né, de um lugar para o outro e andavam armados, né? Esses integrantes desses grupos eram chamados de quê? De cangaceiros. Os cangaceiros viviam de pequenos assaltos, né? E chegavam numa fazenda e diziam: se você não me der isso, a gente vai invadir tudo. Então, muitos fazendeiros davam dinheiro como uma espécie de proteção, né? Chegava na prefeitura: se não der dinheiro aqui para a gente, comida, a gente vai invadir tal cidade, né? O prefeito organizava, né, para não ter a invasão, né? Essa prática ficou conhecida como o banditismo social, né? Às vezes, alguns deles eram até contratados por grandes proprietários para determinado serviço, né? Cara, contrata lá uns cangaceiros para fazer um serviço para mim. Então, meio que havia uma combinação, né? Estão querendo invadir a minha fazenda, chama ali tal cangaceiro, que a gente dá um dinheiro para ele e ele vai fazer um serviço. Tem um pessoal na minha terra, eu preciso que expulsem. Aí o que eles faziam? Chamavam os cangaceiros, tá certo? Apesar dos roubos, né? Esses homens e mulheres, muitas vezes, eram vistos pela população mais pobre, né, como justiceiros e protetores, né, que, na verdade, né, eles diziam que ao pobre ele não fazia mal nenhum, né?
A treta deles era o quê? Com os grandes proprietários. Roubavam de quem tinha muito, né? Então, a população mais pobre, às vezes até ajudava em determinadas fugas, né? Ajudava com alimentação, né? A esses jagunços. O mais famoso desses jagunços, né? Desses cangaceiros, foi Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como quê? Como Lampião, né? O seu bando, né? O bando de Lampião, realizou vários assaltos, né? Em estados nordestinos, né? E foi uma verdadeira lenda. E ele foi morto somente em 1938, né? Quando ele sofreu uma emboscada no estado de Sergipe, tá certo? Então, essas foram as grandes características logo dos primeiros anos, né, da nossa nova república, tá ok? Dúvidas, você repete o vídeo, tem o texto de apoio e resolva os exercícios. Fique bem e até a próxima semana.